Todo mundo já ouviu histórias de anjos. Anjos que retiram as pessoas das extremidades de precipício. Anjos que protegem pessoas de acidentes, de assaltos e de coisas ruins que estão prestes a acontecer. Anjos que respondem às perguntas mais difíceis e complicadas. Segundo a história, eles advertem as pessoas, ajudando a evitar situações perigosas. Eles guiam os que estão enfrentando duras decisões, confortam, iluminam, curam e ajudam a achar coisas perdidas, como por exemplo, a sua consciência. Você já deve ter lido na internet ou assistido algum vídeo aqui no YouTube de como invocar um demônio. E se você for uma pessoa questionadora, você deve ter se perguntado: se os demônios são anjos caídos, eles ainda de certa forma são anjos. E se podemos, através de rituais, invocar um demônio, será possível fazer a mesma coisa com anjos? É possível invocar e atrair a presença de um anjo? É sobre este assunto intrigante que falaremos hoje aqui na Creche Obscura. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à Creche Obscura do tio Lu. É possível invocar um anjo? A primeira coisa a considerar é fazer a seguinte pergunta: o que ou quem são os anjos e por que eles respondem às nossas orações? Anjos são para Deus o que os raios de sol são para o sol. Segundo a mitologia judaico-cristã, Deus criou os anjos para nos servir e nos auxiliar, responder às nossas orações, atender o nosso pedido e nos socorrer é praticamente a razão da existência deles. E segundo a crença judaico-cristã, os anjos sentem prazer em nos ajudar. Antes de continuarmos o vídeo, gostaríamos de deixar uma coisa bem clara. Talvez você é uma pessoa que não acredita em anjos e que de certa forma gosta de brincar com as coisas espirituais. O que nós mostraremos a seguir são coisas que, para algumas pessoas, pode dar certo e para outras não. Anjos são seres espirituais, fora deste plano físico, e qualquer coisa que vem do mundo metafísico e sobrenatural pode assustar, ainda que seja um espírito bom. Então, se você psicologicamente não for uma pessoa preparada para poder fazer um contato deste nível, nós aconselhamos que você não siga o passo a passo que nós vamos ensinar aqui. Não queira ver um ser espiritual simplesmente para que você possa tirar a sua dúvida sobre a existência deles. Não faça isso. Pode ser muito perigoso. Não é aconselhável. Existem relatos de pessoas que ficaram cegas depois de verem um anjo. Também existem outras histórias de pessoas que tiveram surtos psicológicos e que passaram o resto das suas vidas em manicômios. Então o vídeo é meramente informativo, não tendo a intenção de fazer apologia a qualquer tipo de ritual, pois aqui no canal sempre apresentamos os dois lados da moeda. Se você está preparado, então me acompanhe nesta viagem fascinante. Os anjos são seres planetários, isso é, que cuidam da evolução dos povos nos planos habitados, no caso em nosso planeta Terra. A crença nos anjos
existe desde o princípio da humanidade, conforme se vê na Bíblia. São seres que vivem numa dimensão além do nosso mundo material. São seres de pura energia espiritual. Entre todas as energias, certamente a mais sutil e a mais bela é a energia espiritual, que é a origem da criação. Nas artes humanas, essa energia é sempre representada por uma claridade que emite raios luminosos de extrema beleza. Nos quadros de santos da Igreja Católica, o artista sempre coloca uma auréola de energia espiritual para representar sua ligação com Deus e seus anjos. Os mais recentes estudos na Universidade de Harvard, uma das mais famosas do mundo, demonstram que pessoas que oram e que têm uma crença sincera se recuperam melhor nos hospitais, e casais estéreis que não podem ter filhos podem acabar alcançando essa graça através da fé. Entre outros inúmeros milagres podem acontecer se você estiver disposto a usar sua fé. E segundo a fé cristã, são os anjos que entregam os milagres de Deus para as pessoas. Aos anjos foi concedido lidar com essas forças espirituais, e cada um de nós, segundo algumas crenças, tem um anjo da guarda que zela por nós. Muitas vezes esse anjo se manifesta no que chamamos de dor da consciência, quando fazemos alguma coisa que não é coincidente para uma pessoa de bem. Outras vezes, o nosso anjo da guarda fala conosco através da intuição. Sentimos uma agonia, um desejo contrário de não participar ou de fazer alguma coisa, que depois se revelará para um mau agouro. Outras vezes, porém, estamos tão preocupados que não conseguimos escutar este aviso e cometemos o erro. Existem duas formas de se invocar um anjo: através de rituais ou através de orações e comportamentos diários. Resumindo, existe a maneira mística e a maneira cristã de se invocar um anjo. Vamos ver o modo místico. Os anjos, segundo o misticismo, pode ser contatado através de rituais de ancoragem, como salmos, determinadas orações, meditações e cartas. Eles ouvem pedidos tanto feitos oralmente como mentalmente, assim acreditam os místicos. Muitas vezes, mesmo estando próximos de nós, os anjos só se manifestam quando pedimos por isso. Portanto, é importante chamá-los e entrar em contato quando realmente você precisa de ajuda. Pode-se conversar com anjos em voz alta, mentalmente ou até mesmo escrevendo, desde que a invocação seja feita com sinceridade e de coração aberto. Eles estarão sempre prontos a nos atender. Assim acreditam os mais místicos. Um importante aspecto a ser considerado é o dia da semana e o horário que invocamos os anjos, pois cada um tem um dia e hora específico em que se encontram mais próximo de nós em nosso plano terreno. Isso facilita e fortalece a conexão com o anjo. O mesmo vale para os salmos, cor da vela, incensos e cristais que correspondem a cada um especificamente dentro da sua hierarquia e especialidade, ajudando na ancoragem. Reserve um canto na sua casa tranquilo, onde você se sinta bem, e consagre suas orações diárias. Ali será o seu santuário para possivelmente receber um anjo. Os místicos dizem que existem outras regras importantes que a pessoa deve fazer para invocar um anjo. Em primeiro lugar, acreditam os místicos que a pessoa deve ficar 7 dias em total purificação. Durante 7 dias, a pessoa não pode fazer sexo, não pode tomar bebidas alcoólicas, não pode falar palavrão, não pode beber também bebidas escuras e também não pode comer comidas escuras. O ambiente onde for feita a invocação deve estar muito limpo. É preciso se arrumar o local e perfumar o mesmo com incenso e outras coisas com cheiro agradável. Acreditam os místicos que também é preciso se usar roupas claras e que a pessoa deve estar muito limpa na hora da invocação. Dizem os místicos que durante a invocação a pessoa deve estar descalça e usando roupas leves. A pessoa deve abrir os braços e, de olhos fechados, imaginar o anjo maior do que ela e com asas abertas. Um detalhe importante: no local do ritual deve ter um espelho. Se a pessoa tiver vidência, a imagem do anjo vai aparecer entre a fumaça e o espelho, e então falar com a pessoa. Se a pessoa não tiver o dom de vidência, ela vai apenas sentir a presença do anjo invocado. Então,
Vendo o anjo no espelho ou sentindo a presença do mesmo, a pessoa irá conversar com o anjo, fazer alguns pedidos e logo depois se despedir do mesmo, agradecendo e fazendo uma oração depois. Outra maneira que serve para você atrair anjos ou invocar os mesmos para que estejam ao seu redor é através de orações e de uma vida sincera com o Criador. Assim está escrito no Salmo 34, versículos 7 e 8. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra de todo mal. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Assim também está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 1, do versículo 14. Não são porventura todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Também está escrito em Lucas, no capítulo 16, no versículo 22. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. Segundo a Bíblia, os anjos vivem ao nosso redor em uma intensa luta espiritual com as hostes demoníacas e às vezes podem tomar formas de seres humanos quando querem nos revelar algo. Assim está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 2. Não vos esqueceis da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Existem anjos bons e anjos maus, embora todos fossem criados bons, mas alguns participaram da rebelião feita por Satanás e foram castigados por Deus. Assim está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão e ficando reservados para o juízo. Entendemos que em nossa volta existe não apenas um anjo, mas sim um exército celestial. Os anjos recebem ordens diretas de Deus para entregar as nossas bênçãos e também nos dar livramentos. Assim está escrito em Daniel, no capítulo 10, versículo 12. Então lhe disse o anjo do Senhor: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. A partir do momento que nós começamos a orar, tem início uma grande movimentação celestial em nosso favor. Está escrito no Salmo 91, versículo 11, porque aos anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Os anjos nos ajudam a passar provações, castigam os inimigos de Deus, observam o comportamento dos cristãos, são portadores das mensagens de Deus e estarão presentes no julgamento da raça humana. Assim está escrito em Lucas capítulo 12, versículos 8 e 9. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos e de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, também será negado diante dos anjos de Deus. Então, se você é uma pessoa íntegra e reta diante de Deus, se você é devotada a orações, a jejuns e a uma vida de santidade, você tem grandes chances de presenciar um anjo à sua volta. Algumas pessoas podem ter os olhos espirituais abertos e outras não. Existem pessoas que já viram e já conversaram com anjos, mesmo sem nunca terem pedido para que isso aconteça e nem ter feito nada para que esse tipo de fenômeno sobrenatural viesse a existir em sua vida. Outras pessoas, mesmo não tendo o dom de visão espiritual, conseguiram alcançar essa experiência através de orações, jejuns e firmando um propósito para que seus olhos espirituais fossem abertos, pelo menos em um instante, para que elas pudessem visualizar o anjo ou os anjos que estavam à sua volta. Existem pessoas que já conversaram com anjos mesmo sem saber que eram anjos. E também existem outros relatos de pessoas que estavam simplesmente orando e sentiram uma mão as tocando. E quando elas olharam, era um ser brilhante, de vestes resplandecentes. Sim, era um anjo do Senhor. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Nem todo mundo
está preparado para ter uma experiência desse porte, concluindo através de uma vida de devoção ao Criador e baseada em orações e bastante renúncia. Acredito que é a maneira mais saudável de se alcançar uma experiência sobrenatural de conversar com um anjo. Mas quero deixar uma frase para sua reflexão. Se o mais importante é falar com Deus, por que invocar anjos? Os anjos são simplesmente porta-vozes da resposta de Deus para você. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e levá-las até você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Obrigado por assistirem a mais um vídeo bizarro deste canal. Deixe seu like e inscreva-se para participar da nossa creche de crianças obscuras. Curta a nossa página no Facebook, o link está na descrição do vídeo. Quero convidá-los mais uma vez a se tornarem patrocinadores deste projeto. Através do Patreon, você pode ajudar a manter este canal no ar. Até o próximo vídeo. Um beijo do Tio Lu.